vocês. Em nossa aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar com os números fracionários. O que é uma fração? É uma parte de um todo ou inteiro, onde nós vamos dividir em partes iguais. Agora, turminha, vamos para o exemplo. O nosso assunto, números fracionários, como a tia falou, que é quando temos um todo e dividimos em várias partes iguais. Então, a tia trouxe esse inteiro, que é essa pizza. Então, nós temos aí representando o nosso inteiro, a pizza. Vamos agora dividir essa pizza em partes iguais. Essa pizza foi dividida em 8 fatias. Por isso que ela está representando aí por essa fração. Na segunda imagem, se vocês observar, ela ainda permanece com a mesma quantidade de fatias, as 8 fatias. Porque ninguém comeu nenhuma fatia dessa pizza. Já na imagem seguinte, nós temos aí representando a fração 5/8. Porque o quê? Dessa pizza foram comidas 3 fatias de pizza. Por isso que ela está representada pela fração 5/8. Vamos agora para a fração seguinte. Nós temos aí, nessa imagem, 4/8. Foram o quê? Dessa pizza foram comidas 4 fatias de pizza. Então, o 4/8, então, 4 representa o quê? O numerador e o 8 o denominador. O numerador, ele indica quantas partes foram tiradas do inteiro. Então, quantas partes foram tiradas do inteiro? Vamos contar 1, 2, 3, 4. Então, nesse exemplo aí, nessa pizza foram comidas 4 fatias, que é o quê? Quantas partes foram tiradas do inteiro. E o 8, que é o denominador, ele indica quantas partes o inteiro foi dividido. Nós sabemos que a nossa pizza foi dividida em 8 fatias, então por isso aí que é 4/8. No exemplo seguinte aí, nós temos aí essa pizza 2/4. Significa dizer o quê? Que foram comidas essa pizza 2/4 e essa pizza ela foi dividida em quantas partes? 4, por isso que é 2/4. Na pizza seguinte, nós temos o quê? 1/2. Por quê? Foi comido dessa pizza somente uma parte. A metade dela. Então, por isso que ela é representada pela fração 1/2. Então, na primeira imagem é representada pela fração 4/8. Na segunda imagem, 2/4. E na terceira imagem, 1/2. Essa é a representação da pizza em fração. Vamos agora para os seguintes exemplos. Nós temos aí esses diferentes tipos de inteiro. Nós temos aí 1/4, 2/8, 1/4 e 4/16. No primeiro exemplo, se vocês observarem aí, nesse inteiro, ele foi dividido em quantas partes? 4 partes iguais. E foram pintadas quantas partes? 1. Então, esse 1, ele representa o quê? Um numerador. Então, por isso que é 1/4. Na segunda imagem, nós temos o quê? Esse inteiro foi dividido em 8 partes iguais. E foram pintadas aí 2 partes, por isso que é 2/8. Na seguinte imagem, nós temos aí 1/4. Pintado somente um quadrado e foi dividido em 4 partes iguais. Na imagem seguinte, nós temos aí, esse inteiro foi dividido em 16 partes iguais, onde só foram pintados 4, por isso que é 4/16. Vamos agora, turminha, para o nosso livro de matemática, na página 84, por favor. Números fracionários. Fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade, ou um inteiro. Exemplo, se tivermos uma pizza inteira e dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representa uma fração da pizza. Então, nós temos aí essa pizza inteira. Nós temos um inteiro. Veja em quantas partes essa pizza foi dividida. Há 10 pedaços de pizza. Cada um desses pedaços é uma fração da pizza. Um inteiro foi dividido, como a tia falou, que um inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Representaremos essa situação com o número fracionário. 1/10, onde 1 é a quantidade de partes que foi tomado o inteiro e 10 é o número de partes em que o inteiro foi dividido. Nós temos aí 1/10. 1 representa o numerador e 10 o denominador. Vamos agora para a página 85, por favor, turminha.
E se fosse 2 pedaços da pizza? Seria 2 décimos. 3 pedaços da pizza, 3 décimos. Os números fracionários são escritos dessa forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Os números múltiplos de 10, 100 e 1000, no denominador, representamos como décimo, centésimo e milésimo, respectivamente. Para números maiores que 10, que estejam no denominador, usamos a palavra avos. Vamos para o exemplo: 2 13avos, 1 31avos e assim sucessivamente. Vamos agora, turminha, que a tia vai explicar a atividade aqui. Na atividade da página 85, a tia vai explicar onde vocês vão fazer em casa. Primeira questão: escreva a fração que representa a parte colorida das figuras. Vocês vão observar aqui na A e B. Nós temos aqui a fração, onde foi dividido o nosso inteiro, e você vai representar no numerador a parte que foi o quê? A parte colorida. Segunda questão: escreva a fração correspondente ao inteiro de cada figura, da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Vocês vão representar de cada figura a parte correspondente ao inteiro. Na terceira questão, qual é a fração que representa o que falta para o inteiro? Vocês vão observar aqui, na letra A nós temos 2 sétimos, na letra B 4 sextos, na letra C 7/8 e na letra D 5/9. Então, qual é a fração que falta para representar cada inteiro aí? Então, turminha, na aula de hoje nós aprendemos o quê? Sobre fração. Que fração é tudo que a gente divide aquele inteiro em várias partes iguais. Lembrando que a fração ela tem um numerador e um denominador. O numerador indica quantas partes foram tiradas do inteiro e o denominador indica quantas partes do inteiro foi dividido. Então, turminha, beijos e até breve!